Yogi Tsurisuba! Para o mago, no mangá de Black Clover, um grimório é tudo. A partir dali dos 15, 16 anos, quando o mago está crescendo, ele decide meio que ir até uma torre dos grimórios e um grimório acaba lhe escolhendo. Alguns são mais grossos, alguns são mais compridos, lá ele. Mas o fato é que um grimório vai lhe escolher e isso é necessário para que você refine ainda mais os seus poderes mágicos. Mas a pergunta que fica é: por que fazem pelo menos 500 anos que um grimório de 4 folhas não escolhe um usuário? Seja ali do reino de Clover ou até mesmo ali durante toda essa bagagem que tivemos no desenvolvimento da trama. Por que fazem 500 anos que um personagem não é escolhido por um grimório de 4 folhas? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Como eu falei pra vocês, os grimórios eles são extremamente cruciais na trama de Black Clover. Foi muito bom nos capítulos recentes o Tabata desenvolver ainda mais as ferramentas, as principais ferramentas mágicas dos magos. Sem os grimórios, os magos só podem manipular ali, não dá nem pra chamar de feitiços, mas apenas manipular pequenos elementos. Mas o grimório ele acaba refinando. Como Lúcio mesmo disse, o grimório ele é uma benção divina. E assim que a pessoa recebe um grimório, ele pode refinar ainda mais os seus poderes. Por exemplo, muitos magos têm magia de fogo, mas existem magos que têm ali um grimório de armas de fogo, outros grimórios de utilizar bolas de fogo, outro grimório que tem a capacidade de criar ali animais de fogo, e desta forma a gente tem esse desenvolvimento mais atípico e criativo para cada um dos magos. Isso vai fazendo com que os grimórios sejam refinados e que os magos possam refinar também. E desta maneira a humanidade vai evoluindo, porque assim que os humanos morrem, os grimórios voltam para a torre em busca dos seus novos portadores, fazendo com que os demais magos que vêm ali com subsequência possam evoluir ou continuar evoluindo aqueles livros. Isso é muito interessante, porque a trama ela vai se desenvolvendo a partir disso, né? A gente já sabia que os grimórios teriam uma certa importância na história, principalmente pelos plots que nós tivemos, tanto ali pelo Patri e também ali pelo Vengeance, das questões envolvendo ali o Yuno com 2 grimórios, o Lucius e também o seu irmão Julius. Nós temos a Charme também com a parte híbrida dela. Então nós temos essas questões muito importantes na trama de Black Clover com todos esses questionamentos. Mas, meus amigos, a pergunta que fica é: por que de 500 anos pra cá nenhum outro mago acabou sendo escolhido para um grimório de 4 folhas? Por que que apenas aqueles que têm uma conexão com 500 anos atrás foram escolhidos aqui pelos grimórios de 4 folhas? Eu sei que esse vídeo levantou uma grande curiosidade para, através desse debate, a gente já esquentar o clima aí pro dia 30 de outubro para um novo capítulo, né? Para os 3 novos capítulos do mangá de Black Clover. Mas eu preciso que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ainda mais os nossos vídeos do nosso Astinha por aqui. É importante você continuar reagindo, comentando, para que a plataforma continue a divulgar a gente ainda mais aqui no Geek Brasil. E é claro que você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. A gente sempre tá tentando cobrir o máximo de conteúdo de Black Clover que nós possamos trazer aqui no canal. Então, se você quer fortalecer ainda mais os vídeos do Geek Brasil, chega junto, continue a nos ajudar dessa forma. Ah, LP, o que você tá falando? O que você tá dizendo aí que fazem mais de 500 anos que nenhum mago é escolhido pelo grimório de 4 folhas? Sim, é isso mesmo que você entendeu. Porque se a gente for pensar na prática e até mesmo na teoria, fazem pelo menos 500 anos que o mago em Black Clover não é escolhido para que tenha um grimório de 4 folhas. A primeira pessoa que nós temos aqui, uma das primeiras pessoas que nós temos relato de 500 anos atrás, é o próprio Lich. O Lich, ele tem um grimório de 4 folhas, ele possui o grimório
Grimório de 4 folhas, que é o Grimório de 5 folhas hoje do Asta. Antes de cair no desespero, o Lich tinha o poder, né, a capacidade mágica de usar as espadas físicas para relacionar com a sua mentalidade e aplicar isso através dos seus poderes. Então, a mesma coisa que o Asta faz hoje, o Lich conseguia fazer através da magia, através dos poderes mágicos. Só que a diferença é que muitos poderes relacionados ali que o Lich possui reage e age de forma diferente através da antimagia. Mas o Lich também tinha um Grimório de 4 folhas. Ele possuía ali um Grimório de 4 folhas. Outro personagem extremamente poderoso que surgiu há 500 anos foi o Lumière, né? O Lumière também tem um Grimório de 4 folhas e é muito interessante essa ligação do Lumière com até mesmo ali com o Lich, porque é o Grimório de 4 folhas que acaba aproximando os dois. Quando eles estão ali se conhecendo, quando a Tetia sai voando através ali de um tornado maluco que acabou surgindo e levando ela pra lá, tanto o Lumière quanto também o Lich usaram seus poderes mágicos para salvar a garota. E assim que o Lich, como grande cavaleiro, pega a Tetia no colo e coloca ela no chão, ele dá de cara ali com o Lumière e ele percebe que o Lumière tem um Grimório de 4 folhas e o Lumière também percebe que o Lich também tem um Grimório de 4 folhas. Isso acaba gerando um vínculo, acaba gerando uma amizade entre os personagens, desenvolvendo toda a trama, e parece que é algo meio que tipo assim derivativo dali, né? Porque esses dois grandes magos, através desses dois grandes magos, acabou surgindo toda a trama que nós estamos acompanhando, né? Esse efeito borboleta que acabou começando ali com eles e está degringolando agora no momento atual do mangá. Então vem a motivação do que eu estou questionando nesse vídeo. Por mais que o Patry venha pegar o seu Grimório agora, no presente, né, e ele já perdeu o Grimório, mas por mais que ele venha pegar o seu Grimório de 4 folhas, e não é o mesmo Grimório do Lumière, eu fiz questão, né, na época que eu tava produzindo a base, a ideia para essa teoria, esses questionamentos, o Lumière, ele tem um Grimório e o Patry também tem outro Grimório. Os Grimórios têm quase a mesma magia, quase os mesmos poderes mágicos, mas o Patry tem um e o Lumière tem outro. Isso tem algo a ver com a luz, né? Algo focado ali na luz. Talvez seja porque o Patry admirava muito ali o Lich. Lich significa luz, né? Tem essa questão ali também de ser algo focado à luz. Eu acho que, deixa eu só ver se não tô falando besteira. Significado de Lich. Eu acredito que Lich seja luz. Cadê? Lich é uma palavra... exato. Engraçado, né? Porque Lumière, acho que Lumière também seja luz, né? Lumière eu acho que é latim, né? Lumière é uma palavra francesa. Aí ó. Lich é luz em alemão. E Lumière é luz também ali em francês, né? Então, tipo assim, tem uma questão assim interessante. E provavelmente Patry, não sei o significado de... Acho que Patry não deve ser luz em... significado de Patry. Patry é uma variação de Patrício. Não, significa nobre, né? De linhagem nobre, né? Porque vem da linhagem élfica. Talvez até mesmo essa temática do poder ali do Patry sobre luz é porque ele estava debaixo de duas grandes luzes, né? Que é tanto ali a base relacionada ao Lich quanto também do Lumière. E o Patry, ele vem pegar o seu Grimório no presente, mas se ele tivesse pego o seu Grimório 500 anos atrás, também seria um Grimório de 4 folhas. Então já estava predestinado ele pegar esse Grimório de 4 folhas há 500 anos, não no presente. O que acontece é que ele foi reencarnado, né? Ele ia pegar o seu Grimório um dia depois que nós tivemos o casamento do Lich com a Tetia. Só que o Patry acaba morrendo nesse dia. O seu poder mágico, ele é extraído ali pela ferramenta Solotail, criada pelo Lumière e também ali pela Secre, né? Os dois acabaram criando essa ferramenta mágica, e essa ferramenta mágica, usando a magia do Patry, acaba exterminando todo mundo. Por isso que o Patry e também os outros elfos acharam que o Lumière que havia eliminado todos os elfos e também a sua própria irmã. Mas, como eu falei, era pro Patry ter pego o seu Grimório de 4 folhas há 500 anos e não no presente.
E pra fechar então o nosso quarteto, nós temos Yuno Greenbarrel, né, que tá muito claro que o Yuno também não era pra ter pego este Grimório de 4 folhas. Esse Grimório de 4 folhas era do filho do Lich com a Tetia. O que acontece é que com a magia utilizada ali de reencarnação que foi criada pelo Zagred, o filho do Lich, que acabou morrendo nos ataques envolvendo ali os humanos com os elfos, ficou vagando, né, 500 anos depois. Ficou vagando e quando o Yuno nasceu, a alma do filho do Lich se fundiu com a alma do Yuno, fazendo com que o Yuno fosse escolhido pelo Grimório de 4 folhas. Mais um, assim como o Patri, que era para ter sido escolhido 500 anos atrás, e não no presente. E a pergunta que fica é, por que isso foi acontecer? Por que que os magos foram realmente sendo levados nessa intenção? Será que isso tem alguma coisa muito pesada que estava rolando 500 anos atrás? Será que as tramóias do mundo de Black Clover já estavam sendo realizadas há algum tempo? Porque se você parar para pensar, não acho que seja apenas coincidência que 4 grimórios de 4 folhas fossem realmente surgir nessa época. Será que já não era alguma camada, alguma parte chamativa para fazer com que um desses grimórios pudessem cair em desgraça? Com que um desses usuários pudessem cair em desgraça? Ou será que existe um plano maior em cima dessa situação? Será que existia alguém no controle sobre a escolha e por que que esses grimórios não voltaram a aparecer? Não voltaram a surgir mediante as escolhas dos personagens? E por que 4? Por que não mais? Por que não menos? Por que 4 quase na mesma época? Quase na mesma geração? 2 personagens são extremamente cruciais para a gente tentar questionar e levantar mais essas possibilidades. O primeiro é o Lucius Ogretz, né? O Lucius Ogretz, que é o principal vilão atual na história, né? Ele é o cara, o antagonista, alguém que parece saber de muitas coisas, principalmente depois daquele quadro em que ele encontra a Licita caída ali e o Grimório de 5 folhas ao lado dela. A gente não sabe se o Lucius voltou para o passado ou se ele já estava manipulando as camadas ali para conseguir fazer com que o Grimório de 5 folhas chegasse até o Asta. Mas o fato é que com essa relação fica muito nítido também na perspectiva de que o Lucius possa viajar no tempo e manipular os conceitos, tirar ali a ideia dos Grimórios aparecerem em outras gerações e colocar esses Grimórios para aparecer no mesmo lugar, no mesmo período, para que tudo fosse gerado e dessa forma se relacionar e fazer com que tudo realmente acontecesse como deveria acontecer devido aos combates que precisavam ser feitos para que o Lucius surgisse ali na sua grande concepção. Mas ainda existe um segundo personagem, que eu acho extremamente importante para a trama, que é quem? Astaroth. O Astaroth, ele é um personagem, ele é uma segmentação da trama que nós não sabemos de nada sobre ele. A única coisa que nós sabemos é que o Lucius roubou os seus poderes mágicos. Mas até então, o Astaroth, tendo a magia ali do tempo, não criaria uma contramedida pra meio que tipo assim, receber o Lucius e contra-atacar? Vocês não acham estranho? Vocês não acham que tem uma ligação ali entre Lucius, Astaroth, Zagred e todo esse planejamento para a criação de um Grimório de 5 folhas? E um Grimório de 5 folhas foi gerado 2 vezes. Acabou sendo gerado 2 vezes, tanto pelo poder do Lich quanto também pelos poderes de Patri. E será que isso já não é uma chamada, um ponto, uma experimentação do próprio Astaroth para que naquela época, naquele momento, naquela geração surgisse esses 4 magos, esses 4 grimórios de 4 folhas? É um ponto realmente interessante a se questionar e a gente fica realmente pensando o que o Tabata vai cozinhar em cima disso. Porque eu não acho que seja mera coincidência. Um grimório aparecendo, beleza. Um grimório de 4 folhas aparecendo, ok. 2 grimórios de 4 folhas aparecendo, aí tem coisa.
coisas, né? Já existem coisas. 3 Grimórios de 4 folhas aparecendo na mesma geração, aí a gente já começa a desconfiar, né? Já passou da desconfiança. Agora 4 Grimórios de 4 folhas na mesma geração... Na mesma geração, aí pra mim já é demais, já é too much, não é apenas uma coincidência. O Tabata vai explodir esse plot bem na nossa cara nos próximos capítulos.